Alô, meu povo do Politiquejo, seu canal de política com aquele sotaquinho mineiro. Estamos chegando na área para mais um episódio. Vocês já me conhecem, sou o João Gabriel Prates, você que está nos vendo no YouTube ou eventualmente nos ouvindo no podcast, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Politiquejo. Pessoal, antes de começarmos o nosso programa de hoje, lembrando os lembretes iniciais, né, de toda semana, para quem eventualmente estiver chegando agora. Sigam as nossas redes sociais, pessoal. Nós estamos no YouTube, Facebook, Twitter. Para você que eventualmente esteja aqui no YouTube, clique no sininho, ative as notificações para receber sempre as atualizações, curta o nosso vídeo e você também no podcast, assine o nosso canal para sempre que a gente subir um episódio novo no seu agregador de podcast, ele te lembrar aí, tá bom? E por fim, nunca é demais lembrar que o nosso projeto de financiamento coletivo continua no ar, né? No apoia.se/politiquejo, a partir de apenas R$5, que não é nada mais, nada menos que $1 no nosso governo Bolsonaro, você consegue aí nos ajudar a financiar as atividades do canal e nos ajuda a mantermos, né, a produção desse conteúdo independente. Bom, pessoal, nosso tema hoje é quentíssimo e está na ordem do dia, né? Evangélicos e movimentos progressistas. É uma união possível? É esse desafio que nós vamos encarar a partir de agora. Então, roda a vinheta que está começando mais um Politiquejo. Bom, pessoal, e para debater com a gente hoje, nós trouxemos uma presença especialíssima, né? Vamos seguir aí a nossa... ao contrário do que foi na semana passada, do bate-papo, no meio da Luara, hoje nós trouxemos uma presença qualificadíssima para debater esse tema, e eu peço licença aqui ao ouvinte e ao eventual espectador aí do YouTube para eu ler aqui o mini currículo do nosso entrevistado. Nós vamos falar hoje com o Josimar Souza Silva. Josimar, ele é professor de Ciência Política, doutorando em Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado de sanduíche no Instituto Tecnológico Autônomo do México, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos, graduado em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Ele faz parte do grupo de pesquisa Opinião Pública, no Departamento de Ciência Política da UFMG. Além de tudo, pessoal, de berço, ele já está credenciado aqui no nosso Politiquejo, porque a gente ama a Bahia e o nosso entrevistado é lá de Correntina, no oeste da Bahia. Hoje residente em Belo Horizonte e, claro, é um evangélico progressista humanista. Antes de mais nada, Josimar, muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, João Gabriel, obrigado, equipe do Politiquejo, pelo convite. É um prazer estar com vocês, debatendo um tema tão importante aí hoje, dentro da pauta evangélica, como todo, da pauta cristã, e também da questão política contemporânea. Muito bem, pessoal. Bom, como vocês já conhecem aqui o nosso script, para você que esteja aí pela primeira vez, a nossa equipe de redação prepara, né, algumas perguntas para encaminhar o nosso debate, claro, sem prejuízo de que outras tantas questões, num tema tão palpitante, né, outras questões surjam aí ao longo do nosso bate-papo. Então vamos lá. Josimar, a gente sabe que entre os grupos progressistas, notadamente os grupos de esquerda, a gente pode dizer que há, inclusive, assim, um certo preconceito contra os evangélicos. A priori, assim, se entende que os que professam a religião protestante, né, sobretudo alguns setores mais específicos do protestantismo, eles não comporão lutas ou não dialogarão com pautas humanistas. E aí acaba reduzindo todo mundo no mesmo estereótipo, jogando coisa mais ou menos num senso comum um pouco mais de uma generalização apressada. Então vamos lá, para a gente começar a nossa conversa. É possível ser evangélico e progressista humanista? Afinal, existem movimentos e grupos organizados nesse sentido dentro das igrejas evangélicas? Sim, João Gabriel. É possível, sim. E existem movimentos organizados, articulados, dentro dos movimentos evangélicos hoje. Porém, apesar de a gente ter visto uma efervescência ou encontrado muitos movimentos nos últimos anos aqui no Brasil, a história de vinculação dos movimentos progressistas, dos movimentos humanistas
dentro das religiões evangélicas, dentro das denominações evangélicas, ela é histórica, ela não vem de agora. Se a gente pensa lideranças políticas, lideranças de movimentos sociais como Martin Luther King, se a gente pensa Bonhoeffer na Alemanha durante o período nazista, a gente tem um conjunto de lideranças evangélicas que ocuparam esses espaços, que ocuparam essas pautas, ainda que muitas vezes não articulado tão fortemente como um movimento social, como no caso dos Estados Unidos, com Luther King, com o pastor Luther King, mas muitas vezes dentro de comunidades muito específicas, muito isoladas, fazendo um trabalho comunitário e mobilizador ali. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas grandes lideranças, lideranças que às vezes ganham uma maior visibilidade, às vezes a gente tem lideranças menores, em comunidades menores, isoladas. Então, isso é um processo histórico. Só para citar o contexto brasileiro, mais especificamente, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, durante a ditadura militar, a gente teve que uma igreja especificamente, a Segunda Igreja Presbiteriana, muito vinculada aí à teologia da ação integral, à Igreja Presbiteriana Unida, ela foi fechada durante a ditadura militar. Então, ali tinha um grupo de cristãos com uma visão muito mais progressista, muito crítica aos governos militares, que chegou até, inclusive, ter cristãos presbiterianos, inclusive, dentro do governo militar, e a própria Igreja Presbiteriana, uma vertente da Igreja Presbiteriana, fazia uma crítica profunda. Mas, às vezes, a gente vê esses casos, que essa igreja foi fechada durante a ditadura militar por ser progressista. Mas, enquanto isso, havia muitos irmãos missionários espalhados com uma visão muito mais progressista. Uma das coisas, por exemplo, que se discute hoje, Dia Internacional da Mulher, e uma das pautas ainda muito controversa dentro do protestantismo brasileiro, que é o papel da mulher. Se a mulher pode exercer o papel de sacerdote, que ainda até mesmo na Igreja Católica não é algo tão consensual, ainda gera muito conflito, né? Como a gente viu aí no debate sobre o Sínodo da Amazônia. Mas a gente tem, na verdade, que muitas igrejas no Brasil, muitas igrejas evangélicas, elas foram fundadas por mulheres, na condição de missionárias, na condição de evangelista, na condição daquelas que implantaram e que colocaram. E muitas vezes essa estrutura marxista estrutural, tanto da própria sociedade, quanto muitas vezes legitimada pelas próprias interpretações enviesadas e marxistas dos textos bíblicos, fizeram com que essas mulheres não fossem reconhecidas enquanto líderes, né? Então, a gente tem que o diálogo entre uma visão mais progressista de mundo ou uma visão mais humanista de mundo, ela perpassa toda a trajetória da fé evangélica, inclusive no Brasil, e que essa trajetória que não existe um consenso de fé. E isso ele se dá principalmente porque, a partir da Reforma Protestante, um princípio básico que é a livre interpretação bíblica. E essa livre interpretação bíblica, ela leva que os movimentos evangélicos, ou os próprios movimentos cristãos, aí a gente conhece pouco, mas existem muitas vertentes, por exemplo, dentro do catolicismo, o próprio catolicismo ortodoxo, a própria Igreja Católica Brasileira. Existem várias outras vertentes. E essas vertentes, a partir desse princípio da livre interpretação bíblica, ele leva a que haja diferentes interpretações, diferentes caminhos a serem percorridos nessas trajetórias, e isso faz com que comunidades diferentes, e aí nós, sociólogos, nós das ciências humanas, que muitas vezes tentamos interpretar esses grupos, não percebemos que dentro de uma mesma denominação você pode ter visões ou padrões muito conservadores e padrões muito progressistas. Tá certo. Baita explicação, hein, pessoal? Vocês estão vendo que hoje nosso debate vai espancar alguns preconceitos que pululam aí no debate, né? Bom, eu tive em Cuba no final de 2018, por razões óbvias, né? Precisei dar uma oxigenada um pouco fora do país. E lá uma coisa que eu achei muito curiosa, né? Confesso que eu não aprofundei nesse recorte, mas por lá, na época da Revolução Cubana de 59,
as igrejas evangélicas estavam ao lado dos revolucionários, né? Quem era a favor do status quo, da opressão que o ditador, a mando dos Estados Unidos, operava em Cuba e sempre operaram, né, os governantes sempre operaram por lá, era a Igreja Católica. Então, achei muito curioso, porque a gente estava ali no final daquele processo eleitoral de 2018. É claro, mais uma vez, eu não me aprofundei nesse tema, mas eu achei muito curioso, e aí já começa a mostrar que até uma forma de provocação, né? O arco-íris é mais colorido, né? Eu gosto de falar com meus alunos em sala de aula também, e o arco-íris é mais colorido, pessoal. Eu até brinco que a televisão preto e branco já acabou, né? Hoje a televisão é colorida, a gente consegue ver mais coisas entre o céu e a terra do que certo e errado, preto e branco, enfim. Então também, obviamente, o movimento protestante como movimento humano, a gente sabe, né, que é mais complexo do que as generalizações que, por vezes, nós mesmos da esquerda, né, fazemos, enfim, no debate. Eu estou, né, como nossos ouvintes, nossos espectadores sabem, eu moro em Teófilo Otoni, né, no interior de Minas Gerais, e aqui tem uma presença protestante muito forte, não só, né, nos últimos 30 anos, com esses movimentos que a gente já conhece contemporâneos, mas também a própria fundação da cidade foi orientada, né, a ocupação foi coordenada por um pastor luterano. Então a gente tem muito imbricado aqui na nossa formação esse protestantismo, e é óbvio que é um protestantismo complexo, plural, né, que não fica aí preso a esses estereótipos. De toda forma, trazendo um pouco aqui para a imprensa mineira, né, que publicou em fevereiro desse ano, né, o jornal Estado de Minas, ele publicou a seguinte reportagem, Lucimar. O perfil do evangélico médio mudou muito nos últimos 20 anos. Se na década de 90 eles eram considerados à margem da sociedade, em alguns aspectos, por não quererem misturar o profano com o sagrado, evitando ver novelas e programas de TV, por exemplo, hoje eles se apresentam como conectados à internet, descolados, influentes e com uma linguagem contemporânea, fora do estereótipo esperado dos púlpitos e dos templos evangélicos mais conservadores. Bom, considerando, afinal, né, a história do protestantismo pentecostal, neopentecostal, bem como a própria teologia da libertação, né, mais forte na Igreja Católica, e a teologia da prosperidade com uma abrangência maior aí entre esses novos fenômenos protestantes, como é que você vê essa mudança de perfil dos evangélicos brasileiros, e se isso é um fenômeno restrito assim, do Brasil, né, que a gente sabe dessas influências, sobretudo norte-americanas, do protestantismo, né, mais recentemente. Isso aqui fica só no Brasil? Como é que é isso? João Gabriel, bom que dá para a gente conectar o ponto que a gente estava conversando da pergunta anterior com eles. É interessante a gente notar alguns movimentos. Por exemplo, as primeiras igrejas evangélicas fundadas no Brasil, normalmente, grande parte delas vem da Europa, de países mais protestantes da Europa, e depois a gente tem uma onda, principalmente dos Estados Unidos, enviadas por pentecostais. Durante esse processo histórico, e conforme as igrejas mais tradicionais, como a igreja luterana, as igrejas batistas, presbiterianos, depois a gente tem uma onda no início do século XX das igrejas pentecostais, especialmente marcada aí pela Assembleia de Deus, pela Congregação Cristã no Brasil. Essas igrejas chegam ao Brasil e começam a crescer, principalmente as pentecostais, muito rapidamente. E, inclusive, com várias delas, assim, se a gente pega relatos até de pessoas mais antigas ainda vivas, elas relatam uma forte perseguição, principalmente quando adentrava os interiores do Brasil. O que a gente tem é que, a partir dos anos 60, e é bom você citar o contexto de Cuba, final dos anos 50, início dos anos 60, a gente tem uma visão do cristianismo para a América Latina. E aí, tanto do cristianismo católico, quanto do cristianismo de vertente mais protestante, mais evangélica. Tanto é que são feitos vários congressos pensando um cristianismo diferente para a América Latina. Um cristianismo implicado com as causas sociais da América Latina. A gente fala muito da teologia da libertação, mas um dos primeiros teóricos a pensar essa conexão entre a teologia, entre a fé cristã e a inserção e a implicação com as questões sociais, com as questões comunitárias no Brasil,
com a desigualdade, com a fome, na verdade é um teólogo protestante, o Ben Alves. Ao pensar que... e aí ele dá um termo de teologia da missão integral, que depois não vai ser necessariamente cunhado por ele, desenvolvido por ele. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, existe um pacto interdenominacional e, ao mesmo tempo, ecumênico, um congresso ecumênico que decide pautar uma teologia latino-americana. E nessa onda você tem diversas igrejas que começam a se implicar, inclusive fundações que existem até hoje, que começam a se implicar em causas sociais. Em uma igreja voltada para a comunidade, em projetos missionários voltados para essa conexão entre a realidade da América Latina e as necessidades que esse povo enfrenta e que, portanto, a missão não deve ser só uma missão de levar o evangelho, mas também de matar a fome, de reduzir essas desigualdades. E até por isso tem todo um envolvimento, como, por exemplo, ações sociais, ações comunitárias, escolas e tudo mais. Construção de casas, residências. Então, existe todo um movimento nesse sentido. O que a gente tem a partir dos anos 70, aqui, fechando em América Latina, é que aqui no Brasil começa a se formar muito mais, começa a crescer aí a partir da Universal do Reino de Deus, da Igreja Internacional da Graça, igrejas neopentecostais, de cunho muito mais neopentecostal, de promoção de grandes eventos, de grandes aglomerados, de catedrais em grandes avenidas, e de forma a atrair um público de maneira muito mais massiva e de apropriação dos meios. Então, assim, até poucos anos atrás era muito comum, 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, se ouvir em igrejas a proibição da televisão, a proibição do uso dos meios, inclusive até rádios. Mas, ao mesmo tempo, você tem que diversos evangelistas, diversos missionários começam a usar, e pastores começam a usar essas ferramentas de comunicação muito mais forte. E isso faz com que dê uma visibilidade muito maior à igreja. Só que com uma nova teologia, com uma nova perspectiva teológica. Exatamente essa perspectiva de alcance das massas, essa perspectiva de resolução dos problemas, mais focadas e centradas no indivíduo e não no coletivo. Então, é o milagre individual, são as causas individuais que se voltam. E tem toda uma literatura sobre isso, e inclusive da literatura do impacto que isso tem sobre as práticas políticas, porque ao mesmo tempo ela tem impacto no indivíduo, foco no indivíduo, as causas e as consequências de todos os atos são sobre o indivíduo, seja a culpa do pecado, seja a culpa da falta do dízimo. Então isso cria uma nova dinâmica do espaço de fé, onde esse modelo de igreja começa a ser replicado. Começa a ser replicado como um modelo quase que de negócio que começa a dar certo. Então, e Paul Freston, por exemplo, tem uma excelente literatura sobre isso. Então, esse modelo começa a predominar. A gente tem outros movimentos, por exemplo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, e sempre a gente tem ondas de novos movimentos. Por exemplo, agora a gente vive uma onda aí de um movimento que se diz reformado, que se diz de retorno à reforma. Então, a gente tem frequentes movimentos que, de certa forma, movimentam o campo, de certa forma, dinamizam o campo, colocam novas visões, mas a gente teve uma predominância recente, muito forte, que ainda é muito presente, da teologia da prosperidade. E esse fenômeno, ele acaba sendo importado. A gente tem, por exemplo, que várias igrejas evangélicas que saíram do Brasil, especialmente nessa última onda do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, elas chegam a diversos outros países. Ela chega a países da África, ela está chegando a países da Europa. E, por exemplo, recentemente eu estive no México e lá chega muito forte a Universal, algumas outras igrejas neopentecostais, e ali, tanto vindas dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos têm um papel, ele tem um poder muito forte
em levar esse modelo de evangelho, exatamente porque ele já enviou várias ondas de missionários ao Brasil. Então, de certa forma, se mantém esse contato com os Estados Unidos, em diversas igrejas, em grandes igrejas. Se a gente pegar as grandes igrejas de Belo Horizonte, frequentemente você tem pregadores vindos dos Estados Unidos, ministrando nessas igrejas, fazendo congressos nessas igrejas, grandes conferências. E isso mantém um canal de diálogo muito forte. O que, para muitas igrejas dos Estados Unidos, especialmente essas igrejas mais neopentecostais, não é interessante uma perspectiva teológica vinda da América Latina, como essa que surgiu lá nos anos 60. Uma perspectiva teológica autônoma, uma perspectiva teológica que pense as questões daqui, que pense a partir daqui. Então, por exemplo, alguns temas que a gente que começa a desenvolver lá nos anos 60, por exemplo, o cuidado com a criação, que seria uma perspectiva mais ambientalista, a partir a partir do evangelho, a partir do cristianismo, um cuidado com a criação, com tudo que foi criado, com a natureza e tal, isso se perde dentro dessa perspectiva importada dos Estados Unidos. As próprias liturgias, as próprias músicas, os próprios simbolismos se perdem, mas ao mesmo tempo se mistura numa estrutura de sincretismo religioso com o que a gente tem dessas populações. Então, às vezes a gente percebe dentro das igrejas algumas manifestações que são muito parecidas com as próprias manifestações culturais próprias, seja do catolicismo brasileiro, ou seja das religiões de matriz africana, que se manifestam dentro desses espaços. No sentido de que, ao mesmo tempo que a gente recebe, as nossas próprias manifestações culturais se apresentam. Isso sim é exportável. Perfeito, Josimar. Quando você faz esse link, né? Até usando o americanismo aí, esse link com os Estados Unidos, você até puxa o gancho para a gente fazer a nossa terceira pergunta, que talvez seja, vamos dizer assim, o objeto de desejo, né? O interesse de muitos dos nossos espectadores e dos nossos ouvintes, né, do podcast, que eventualmente foram atraídos pelo título do nosso episódio, de tentar entender esse momento atual do Brasil. E aí me permita uma pequena digressão. Quando você fala dessa relação com os Estados Unidos, eu só penso e aí eu confesso também que eu não sou sociólogo de formação, né? Sou só um curioso aí, mas durante o mestrado eu li o Gessé, ele também que é bem debatido hoje em dia na academia, enfim, e ele fala um pouco, salvo engano não, à luz até dos estudos de Weber, enfim, Durkheim, aí ele fala lá do protestante ascético, né? Daquele protestante norte-americano que é talhado mesmo para trabalhar, para temer a Deus, para pagar o dízimo, naquele formato bem quadrado, assim, bem, como é que eu posso dizer, bem interessante para o sistema, né? Como você bem disse, né? Você tira dos problemas coletivos, ou seja, ou pelo menos retira da teologia esse aspecto mais coletivo, mais plural mesmo, né? De tentar resolver os grandes problemas sociais, para colocar no indivíduo toda a carga, seja de responsabilidade, seja de bênçãos, etc., ou seja, de motivação teológica, né? E parece que ainda assim, né, como a gente vive, né, no sistema capitalista, parece que, sobretudo nesse momento atual do capitalismo global, esse modelo se encaixa como uma luva, né? Assim, até da uberização da economia, né? O tal do você é chefe de si mesmo, e casa muito bem com, pelo menos no meu modo de ver, né, casa muito bem com essas denominações que pregam esse individualismo sobre o coletivo, né? Ou seja, não é que o governo não investe em políticas de emprego, é você que está se dedicando pouco, né? É você que não está indo à igreja, ou é você que não está se dedicando, você que não está pagando dízimo, etc. Feita essa digressão, vamos para o que interessa. Segundo o Datafolha, cerca de 68%, quase 70% do eleitorado evangélico votou em Jair Bolsonaro para presidente da República em 2018. E aí surgem alguns questionamentos, vou fazê-los todos de uma vez para encaminhar a sua resposta. Bom, primeiro, o que, afinal de contas,
o atual presidente foi capaz de dizer para os evangélicos que agradou aos ouvidos dos protestantes no Brasil? Segunda pergunta. No caso da campanha concorrente, que era a alternativa lá, o Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores, o que você acha, se é possível, né, responder isso ainda num momento histórico, né, de calor dos fatos aí? O que faltou, afinal de contas, para atingir a campanha do PT, a campanha do Fernando Haddad, atingir esse público que, notadamente, a gente sabe, foi sim, em grande parte, beneficiado pelas políticas sociais dos governos do PT? Terceiro, já durante a campanha eleitoral, né, o Bolsonaro deixou claro que ele era avesso aos direitos humanos, ou ao que ele considera ser direitos humanos, avesso a muitas questões humanitárias e questões democráticas, inclusive de identidade de gênero, etc. E como, afinal de contas, os evangélicos lidam com essa incongruência, né, de um líder ser contra questões humanitárias? E, por fim, aí para selar essa etapa do nosso bate-papo aqui, você acredita que o apoio evangélico ao presidente ainda persiste como era, Deus no céu, Bolsonaro na terra, ou esse cenário mudou e quais as consequências? Eu sei que são respostas que valem $1 milhão, mas a gente está aqui para tentar construir. Vamos lá. Ok, João. A gente tem várias perguntas aí, são perguntas bem complexas para entender o cenário. Eu vou passar aqui uma visão, uma leitura dos meus quase 20 anos no meio evangélico, e como eu tive que migrar muito, estudar em vários lugares, eu mudei muito e convivi em vários grupos evangélicos, também por outras leituras, tentar fazer essa interpretação desse cenário. 68% do eleitorado evangélico votou em Bolsonaro, sim. E os outros? Quem são esses outros? Isso é uma questão que eu me coloco e me pergunto. Por que a campanha do presidente foi capaz de dialogar com esse eleitorado e em que medida ele dialoga com esse setor? É importante a gente pensar o cenário dos grupos evangélicos, a articulação dos grupos evangélicos, especialmente da bancada evangélica, dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, mais principalmente na Câmara dos Deputados, que grande parte dessa bancada ela deu apoio, deu subsídio aos governos do PT nos últimos anos, inclusive fortes lideranças como Edir Macedo e muitos outros, e não por um caráter, digamos assim, de concordância ideológica ou de perfil ideológico. Por exemplo, Edir Macedo, na campanha de 2014, posicionou-se ao vivo num culto favorável ao aborto, que para muitos evangélicos seria um tema caro. Por outro lado, ao mesmo tempo, Silas Malafaia dizia que não era para votar em Marina Silva porque ela era aborteira, sendo que eles são da mesma denominação evangélica, Assembleia de Deus. Entende? Então, é um conjunto muito complexo. Mas o que eu percebi estruturalmente, que vinha acontecendo a partir de 2010, era que esses grupos evangélicos, principalmente os pentecostais e neopentecostais, podemos chamar aí alguns grandes líderes, alguns grandes líderes muito influentes dentro dessa estrutura. Não vou usar aqui o termo de um pastor que chama eles de grandes coronéis, mas esses grandes líderes eles começaram a se articular em torno de um projeto de poder evangélico. E eles começaram a se articular tanto dentro de igrejas, quanto em formação de novas lideranças, de novos deputados, de novos senadores, de novos representantes, fazendo questão de que essas igrejas votassem nesses líderes e inclusive, de algumas formas, assim, que inclusive tem trabalhos, eu já participei de bancas que demonstram isso, e já ouvi de relatos que falam disso, de outros líderes evangélicos, que às vezes colocando, se o pastor ali cuida de 100 pessoas, ele tem que dar 80 votos, pelo menos, para um candidato tal. Então, dentro dessas práticas mesmo, e eles começaram a constituir isso.
até o momento que perceberam que tinham força para lançar uma candidatura própria. Quando a gente vê a figura do pastor Everaldo ali em 2014, que não consegue, de certa forma, deslanchar, e logo depois eles vão a Israel, a Rio Jordão, onde tem assim, uma certa mitologia, peregrinação dentro do neopentecostalismo brasileiro, levam Jair Bolsonaro lá e fazem um batismo. Outros líderes, como René Terranova, como o próprio Edir Macedo, começam a se conformar em torno disso, apesar de Edir Macedo ter muito claro para ele ali um plano de poder, inclusive tem um livro com esse nome. Ele só adere no próximo já às eleições. Por outro lado, eles estavam constituindo um líder religioso que tem um partido político em mãos. Então, eles estavam se constituindo enquanto massa forte. Inclusive, por exemplo, governando a cidade do Rio de Janeiro, conseguindo emplacar ministros. Então, esses grupos já estavam se organizando, já estavam se constituindo. Edir Macedo, eu digo que ele é tão estrategista que ele até estava investindo ainda naquilo que muitos cientistas políticos estavam apontando, que era assim, não, analistas políticos estavam apontando, vai ser PT e PSDB de novo, e ele aposta no PSDB. Ao ver que o PSDB está enfraquecendo, ele vai e apoia Jair Bolsonaro. Então, é estrategista. Tem ali grupos que são estrategistas. E qual o ponto? Por que a campanha do eleitorado conseguiu dialogar? Primeiro ponto, você tem aí tanto uma questão de valores muito conservadores. Se você vai para a maioria do público evangélico, não diria a grande maioria, mas são, em grande parte, conservadores com relação a questões como casamento entre pessoas do mesmo sexo, união entre pessoas do mesmo sexo, com relação ao aborto, com relação a diversas questões morais nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão que é muito estrutural, da maioria, de uma grande parte das igrejas, especialmente do neopentecostalismo, que é uma força muito grande da voz da liderança. Enquanto você tem em diversas igrejas tradicionais uma questão muito mais coletiva, de uma decisão coletiva, a que posição vai tomar, ou de algumas comunidades menores, você tem posições mais coletivas de que decisão ou que direção vai tomar, ou se deixa livre, ou, por exemplo, é uma prática muito comum dentro das comunidades, não falar sobre isso. Não, nós não falamos sobre política, não nos misturamos, cada um vota em quem quiser, ou em outras comunidades. Política é coisa do diabo, a gente não se mete nisso, é importante que nem vote. Em outras, você tem esse apoio e essa adesão muito forte. E o que acontece é que, em muitos desses templos, em muitas dessas comunidades religiosas, a força da voz da liderança, a força da voz do pastor, do direcionamento do voto, ela tem uma implicação muito grande. Especialmente que, às vezes, isso é transmitido, e eu vi muito isso nas eleições de 2018, porque essa é a vontade de Deus. Nós oramos e essa foi a direção de Deus que se votasse nesse candidato. Então, isso é muito forte. Isso é muito forte pensando que a igreja agrega pessoas ali que estavam sem uma direção, que estavam sem cuidado, que estavam sem proteção, sem um apoio. E nesse lugar ele recebe o apoio. Então, ainda que ouvir uma direção ou seguir um conselho, dentro da nossa própria cultura política, e eu falo do Brasil como um todo, porque às vezes as pessoas chegam e nos perguntam assim, quem você acha que eu devo votar para senador? Eu não sei, eu não pensei em ninguém. Quem você acha que eu devo votar para deputado? Isso é muito comum dentro da nossa cultura política. Então, as pessoas, quando têm algo de gratidão, um reconhecimento de que alguém sabe um pouco mais que elas perguntam. Então, quando isso é indicado, quando isso é dado, é muito fácil de se convencer. É muito fácil. E aí, eu mesmo vejo essas organizações assim, com muita clareza, assim, vi acontecendo várias vezes desde as eleições de 2010. Por exemplo, quando foi decidido que o Temer seria candidato na chapa da Dilma, saiu um boato, uma fake news ali, que o Temer era satanista, e eu vi isso sendo espalhado dentro de igrejas, inclusive com panfletos e divulgação disso. Entende? Então,
eu percebo que já havia ali uma síntese, já havia ali algo sendo gerado. Isso se soma com os valores mais conservadores dentro dessas comunidades. Isso se soma com orientação de pastor que tem um peso, ou de líderes que tem um peso muito forte dentro dessas comunidades. A minha inquietação, Josimar, e aí para a gente incrementar no debate, é que esse é um tipo de argumento que é difícil combater, né? Como é que você vai debater uma candidatura política à presidência de um país, nós vamos falar disso mais adiante, que em tese de um Estado que é laico, se a premissa do cara é que foi a vontade de Deus, sendo que isso já ficou para trás, pelo menos a gente achava, né, que tivesse ficado para trás. Pelo menos 500 anos aí. Os monarquistas... Inclusive, que a reforma ajudou a destruir isso, né? De forma protestante. Que Lutero teve um papel fundamental de dizer, olha, que fundamentação é essa, né? Que Deus é esse que te mandou aqui e matar todo mundo porque não é amigo do rei, né? Então, assim, eu acho que em 2018 todo mundo sentiu muito essa aflição, né? Como é que você vamos usar um termo um pouco não tão apropriado, mas como é que você compete com o argumento divino, afinal? Isso. Isso é muito complicado porque a gente tem uma coisa que às vezes, muito pouco esclarecimento dentro dessas comunidades de fé. E, às vezes, a gente tem informações que são quase, assim, extremamente doutrinadoras, por exemplo. Se a gente vai para um curso de teologia convencional reconhecido pelo Ministério da Educação, a gente tem que esse curso ele tem disciplinas humanísticas, ele tem disciplinas como antropologia, disciplina como sociologia, por gente formada na área, com alguns pré-requisitos ali. Mas se a gente vai para seminários teológicos não reconhecidos, de formação confessional mesmo, muitos desses seminários, eles pintam e botam, digamos assim, eles fazem o que querem com a sua estrutura curricular, com os seus conteúdos, e muitas vezes falam de coisas que, assim, desconexas, auto-interessadas mesmo. Por exemplo, eu tive um relato há um tempo atrás de um certo seminário teológico daqui de Belo Horizonte, que, ao falar sobre política, e aí num contexto muito próximo ali ao período eleitoral, usou como única referência e falou-se muito contra a esquerda, de certa forma, demonizou-se a esquerda, isso num seminário para formação de lideranças evangélicas, e colocou como única referência liberal Olavo de Carvalho como leitura. Entende? Então, a gente tem que, por exemplo, por outro lado, eu estive em outras faculdades confessionais, mas com um curso reconhecido, regulado pelo MEC, e aí, nesse contexto, você tinha um debate muito mais ampliado, pessoas com visões muito mais diferentes, e isso dentro de uma faculdade confessional. O que a gente tem é que essa força, e aí eu queria entrar nesse ponto, que essa força dos líderes locais ela é muito forte. Por isso que eu digo, até dentro de uma mesma denominação, até dentro de cada comunidade muito pequena, você pode ter essas divergências. Até por isso existem tantas igrejas evangélicas, exatamente porque elas se dividem, ou se multiplicam, ou se separam por essas pequenas divergências, sejam teológicas, sejam por outras questões, inclusive políticas. Mas tem uma força muito grande ali da liderança do pastor principal, do líder principal, de certa forma em conformar esses pensamentos ou de atrair para si pessoas que concordam com a visão doutrinária, teológica e a perspectiva pregada naquele ambiente. Tanto é que essa curiosidade que você falou aí, só como diz um amigo, uma curiosidade mórbida, né? Quando você passa em frente a muitas igrejas, assim, tem inclusive o nome do pastor, né? Assim, tem a igreja da missão evangélica, etc., embaixo, pastor tal, né? Ou seja, para dizer que aquele líder ali
é que comanda aquela comunidade. Realmente é um tanto quanto complexo. E aí eu queria, além de reforçar um ponto, eu queria que você falasse mais a respeito do nosso momento atual, porque assim, né, voltando aí só para reforçar aquela pergunta, afinal de contas, como é que fica essa questão, né, assim, nós já, pelo menos acho que o nosso espectador, o nosso ouvinte já conseguiu compreender que realmente nós aqui já espancamos alguns preconceitos, né, as comunidades evangélicas, as comunidades de fé como um todo, né, que praticam religiões, elas são complexas, né? Assim como no espiritismo, na Umbanda, enfim, no catolicismo, nós temos pensamentos e espaços complexos de reflexão. Só que a gente, como nosso foco, né, é esse movimento protestante atual aí, além de reforçar essa questão, né, de querer te ouvir a respeito de como é que fica, afinal de contas, um governante que é enviado de Deus, como você bem falou aí, né, alguns pastores o tratam como enviado de Deus, ou foi uma visão, etc., uma revelação, que ele foi enviado de Deus e é absolutamente avesso a muitas questões. Vamos começar de identidade de gênero, de direitos das mulheres até a preservação da Amazônia. Então, um cara que realmente parece não levar adiante muito dos ensinamentos cristãos, pelo menos até onde eu entendo. E até puxando para bem atual, né, nós estamos gravando hoje, dia 8 de março, como é que você vê, né? Você falou de seminários reconhecidos pelo MEC. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos hoje, né? E está lá em missão mais uma vez nessas viagens, enfim, absolutamente subservientes ao Trump, enfim. Mas está lá, parece que e a notícia é de que haverá uma parceria do MEC com uma faculdade que não é reconhecida como tal, de coach religioso protestante. Então, assim, está muito imbricado no governo federal essa visão. Como que você explica isso? Vamos lá. É possível? A gente tem que, por causa dessa livre interpretação bíblica, a gente tem diversas ondas, e essas ondas, muitas vezes, elas distorcem ou fazem novas interpretações, como, por exemplo, tem aumentado muito dentro das igrejas evangélicas ou por parte de diversas lideranças uma defesa do porte de armas. Algo que era impensável colocar isso em debate alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. No sentido de que o evangelho sempre foi pregado enquanto um espaço pacifista, um espaço não violento. Por outro lado, você vê discursos, inclusive, legitimando guerras, você vê discursos pró-armamentistas. É interessante notar que, muitas vezes, pode haver, não estou dizendo que há, inclusive, financiamento por parte desse tipo de negócio, por parte desse tipo de indústria, um lobby por parte desse tipo de indústria alcançar esse povo. Essa relação com os Estados Unidos, ela é muito forte, e você tem um conjunto de igrejas que fornece títulos. Há alguns dias saiu aí, por exemplo, divulgado nas redes sociais, o título de doutorado em gratidão e todos esses outros, por universidades que não são nem reconhecidas nos Estados Unidos, são, na verdade, grupos confessionais que geram isso, eles não são reconhecidos a nível de governo dos Estados Unidos, e também que já sofreu, inclusive, no caso dessa universidade aí, que o governo federal foi tentar firmar parceria, inclusive dentro do Brasil, processos judiciais de invalidade do diploma fornecido aqui e de parcerias firmadas com universidades brasileiras. Então, isso se tornou algo muito de uma confusão tamanha, e a gente tem diversas outras perspectivas, diversas coisas aí colocadas. Por exemplo, essa teoria do design inteligente, financiada por um think tank americano lá, que é muito mais religioso do que ciência, e ao mesmo tempo parecia ter um debate meio científico no início, mas que agora se volta muito mais a falar sobre qualquer coisa e colocar a divindade para explicar as coisas, e jogando isso sempre
não para as esferas que lhe cabem, né? Por exemplo, se é um debate sobre ciência, vamos fazer isso dentro da universidade. Não, joga para a opinião pública. Se é um debate sobre usar armas ou não usar armas, vamos jogar isso para qualificar o debate com gente que estuda isso. Não, vamos jogar isso para a opinião pública. E uma estratégia muito mais de do que tem sido chamado de uma pós-verdade. De não considerar as coisas, não considerar as especificidades técnicas, ao mesmo tempo que joga isso para a opinião pública como uma estratégia de gerar confusão e conseguir manipular melhor as massas. E isso é muito, muito, muito complicado, né? A gente tem que... parece que virou moda agora os governantes inventarem diplomas possíveis e impossíveis, com nomes inimagináveis, para dizer que tem alguma qualificação profissional. Isso é um afronte direto à própria ciência, isso é um afronte direto à própria perspectiva de protestantismo, onde se separa fé e ciência, onde se separa fé e Estado, onde, ainda que essas coisas colaborem, elas colaboram dentro das suas próprias esferas, sem interferir na prática um do outro. E isso é muito complicado. É como se alguns estão aí com um projeto de poder muito grande e penetrado em diversas esferas, inclusive dentro das universidades, tentando colocar essa visão que é muito mais como um império de imposição mesmo, de uma visão política, de uma visão de mundo mesmo, que desvaloriza tudo que foi construído desde o iluminismo, desde o Renascimento. Muito bem. Pois é, que explicação fantástica. Assim, eu até fico satisfeito, né, de poder ouvir isso aqui, né, porque realmente é absolutamente raro. Não sei, talvez, eu acho que a gente também, a tal da bolha, né, se é que ela existe, a gente fica muito na bolha, né, e realmente, pelo menos eu, né, é difícil que eu ouvir esse tipo de argumentação. Eu tenho alguns bons amigos, né, protestantes e progressistas aqui da cidade, mas que, confesso, pelo menos, vai lá, 95% deles, não na cidade, enfim, mas na vida, né, das pessoas que eu conheço, os que têm um pensamento minimamente progressista, eles definitivamente se afastaram das comunidades de fé às quais pertenciam. Então, é por isso que eu fico satisfeito, e esse é o objetivo, né, daqui da nossa equipe do Politiquejo, de tentar levar, e aí com perdão do trocadilho, levar uma outra palavra, né, para as pessoas que eventualmente estejam, que praticam, né, essa generalização e que encaram essa generalização no dia a dia. Aqui em Belo Horizonte, como eu participo de alguns movimentos cristãos até dentro da universidade e conheço outras pessoas, houve uma grande migração durante esse período e essa efervescência de gente de algumas comunidades para outras, para comunidades mais progressistas e com visões mais progressistas. Isso é algo bem interessante. Algumas comunidades também se posicionaram, cada vez mais estão aparecendo mais pessoas, mais líderes que estão se posicionando com relação a esses fenômenos, especialmente por causa, como a gente estava falando aqui, das próprias incoerências de um líder político que diz se representar os cristãos e que várias lideranças religiosas apoiam e colocam como representante de Deus ou qualquer outra coisa, e as incongruências diante desse fenômeno, né, diante desse caso. E a última questão que você colocou, que eu não respondi, que foi: será que o apoio persiste? Eu acho que o apoio sim persiste. A gente tem alguns dados, inclusive do Grupo Opinião Pública. A gente fez uma pesquisa numa das manifestações de apoio ao governo Bolsonaro, coordenada pela professora Mara Teles, durante o protesto em algumas capitais do Brasil. E a gente percebe que esse apoio persiste, principalmente entre as vertentes mais protestantes, mais pentecostais. Esse apoio ainda persiste. E é
E é exatamente essa incógnita de persistir nesse grupo, exatamente porque a mensagem que lhes foi passada não é de que é um líder político comum, mas de que é um líder político que serve a um propósito divino, o que é muito complicado. Então, eu realmente espero que esses movimentos que estão dizendo o contrário, calma aí, não é bem isso, existe um conjunto de interesses políticos aí por trás. Quando a gente percebe que, inclusive, alguns desses líderes que apoiam o governo, que militam favoravelmente ao governo, eles não falam muitas vezes como pastores ou como líderes religiosos, eles falam como empresários. E eu espero que realmente essa visão, essa teologia mais contextual, pensando no nosso caso, ela possa chegar e encontrar esses outros grupos, né? E até mesmo encontrar, talvez, pessoas que se sintam isoladas dentro de suas comunidades de fé. Que maravilha, tomara que a gente cumpra esse papel, né? O Politiquês também está aí para tentar agregar quem eventualmente se sinta deslocado aí na vida, né? E para a gente encaminhar o final do nosso bate-papo aí, que realmente voou, né? O tema é muito bom e a sua presença aqui nos é muito qualificada, então ajudou muito a esclarecer muitos pontos. Eu tenho essa inquietação, né? Assim, em que momento, e aí até numa análise um pouco mais político-social, né? Política econômica, em que momento vai virar a chave? Porque, confesso, nós levantamos alguns dados, vai estar aí linkado na descrição do programa, seja no podcast, seja no YouTube, mas alguns dados sobre o percentual de evangélicos dentro na população brasileira, mas dentro do percentual evangélico a gente sabe também que há uma forte presença socioeconômica de setores menos favorecidos, né? Há maciçamente protestantes evangélicos que são pobres, né? Que são assalariados, que vivem do trabalho, como a maioria esmagadora do povo brasileiro. E essa política neoliberal que está imposta aí pelo representante de Deus para alguns, né? O sacerdote Paulo Guedes está acabando com os direitos sociais e econômicos dos trabalhadores, né? Dos pobres do país. Então, em que momento vai virar a chave, né? Porque a gente sabe que bom, quem sou eu para falar sobre isso, mas a gente sabe que lá o Martim Lutero, ele olhou e percebeu, olha, nós estamos vivendo um contexto não só de fé, mas um contexto social que a fé está sendo utilizada para acabar com direitos aqui, né, do nosso povo. Então, em que momento vai virar a chave? Dizer, né, como você bem disse, esses caras estão defendendo empresário, eu estou aqui trabalhando no Uber, trabalhando não sei aonde, meu salário não aumenta, o gás só aumenta, o dólar está R$5, gasolina R$5, né, assim, que Deus é esse que mandaram para acabar com a gente, né? Então, acho que e aí, a partir daí, separar também e fazer toda aquela reflexão que você fez. Bom, para a gente encaminhar, e se nós estamos falando sobretudo de cristianismo, eu acho, pelo menos eu como cristão que sou, né, eu acho que nosso papel como cristão é deixar pelo menos uma mensagem de esperança, se é que isso é possível. E aí eu queria trazer alguns dados, esses sim estarão linkados aqui. Bom, segundo o IBGE, projeções indicam que a partir de 2032, ou seja, daqui 12 anos, os evangélicos serão maioria na população brasileira, né? Os evangélicos superarão os católicos. Nesse sentido, eu te pergunto, nós já falamos, né, desses mercadores da fé, ou dos vendilhões do templo, né, dessa turma que preferiu uma outra interpretação teológica, uma outra interpretação bíblica, mas a pergunta final, né, do nosso encontro, que foi sensacional, eu garanto que também a nossa audiência gostou muito. Há alguma perspectiva, a médio prazo pelo menos, né, de que setores progressistas ou de que movimentos trabalhadores, movimentos sociais, enfim, dessa camada que a gente falou há pouco, possa dialogar e atuar e lutar junto com evangélicos? Lato sensu, né, claro. João Gabriel, tem essa possibilidade, isso começa a se formar, por exemplo, você já tem alguns movimentos, inclusive de antes de 2018, Evangélicos pelo Estado de Direito, FALE, alguns pastores e líderes religiosos e líderes que
de certa forma, tem uma visão mais progressista e que todo esse contexto atual, toda essa conjuntura política atual fez com que esses grupos, com que esses líderes se aproximassem um pouco mais, voltassem um pouco mais, dialogassem um pouco mais. Eu acho que isso aproxima, sim. Por outro lado, eu entendo que com esse aumento progressivo dos evangélicos, a tendência é que o perfil de igrejas que está mais crescendo, que são as neopentecostais, que se elas continuarem dentro dessa projeção crescendo mais que as outras, a gente pode ter um problema, uma dificuldade aí em conseguir conciliar isso. Mas, por outro lado, também eu acho que o contexto, a própria conjuntura e as próprias dificuldades que as pessoas, os evangélicos em si, vivem dentro dessas comunidades, como você bem disse, a maioria da população evangélica é extremamente pobre. Isso, inclusive, em igrejas muito ricas. Em templos muito luxuosos, a maioria das pessoas que estão ali dentro são pessoas extremamente pobres. E a gente percebe isso. Esses dias mesmo estive visitando com um amigo meu, missionário, uma ocupação aqui de Belo Horizonte. Eu fui lá, estive lá com um amigo meu, o Caio Marçal, que é missionário e tem um trabalho lá, numa perspectiva muito progressista, no sentido de ajuda social, um trabalho social mesmo. O que a gente percebe é que muitos dessas pessoas que estão lá dentro são, na verdade, evangélicos. São pessoas que muitas vezes estão numa comunidade que não tem diálogo do movimento com a sua fé. E se a gente vai nas comunidades, se a gente chega aqui em Belo Horizonte, na Pedreira, ou em qualquer outra comunidade, a gente tem várias pessoas ali. A gente tem várias pessoas que professam a fé ali e que muitas vezes o discurso da igreja vai dizer o contrário. Os líderes que se apoiam vão dizer o contrário. Então, eu acho que é hora também desses grupos se unirem, dessas pessoas se pensarem, se enxergarem enquanto tal, sei lá, dizendo muito, mais claro, se pensarem enquanto classe mesmo. Pensarem, será que essas grandes lideranças que às vezes elas falam por mim? Será que elas realmente me representam enquanto minha voz, enquanto aquilo que eu necessito? Mas, por outro lado, eu entendo que... e aí existem também vários outros líderes que entraram na política sob uma perspectiva mais humanista, mais progressista, e eu creio que há possibilidade disso crescer, mas também eu não vejo isso ainda estruturado muito fortemente. Talvez venha um movimento muito de baixo, muito de cidadezinha pequena do interior, algo assim. E não de cima para baixo. Mas eu acho que esses movimentos podem ser articulados, esses movimentos podem ser pensados. Mas ainda não se tem uma força muito grande. E o que a gente tem dentro dessas comunidades, e ainda volto lá na sua primeira pergunta do nosso preconceito, às vezes a gente tem e pensa assim, às vezes a gente viu xingando tanto, que fascista, que pessoa, e às vezes dentro da comunidade de fé, naquela convivência ali, ela é só mais uma pessoa, só mais um verdadeiro cristão, que na verdade não entende nada de política, ou que ouviu falar de política de uma maneira extremamente distorcida, polarizada como Deus e diabo, sabe? Eu acho que o espaço e que o momento é exatamente de diálogo. É exatamente de ouvir e falar assim, calma aí, mas será que isso que você está pensando é certo? Porque muitas vezes o que a pessoa entra em conflito E aí vou citar um caso muito recente que eu ouvi esses dias dentro de um grupo de WhatsApp de uma igreja evangélica. Uma pessoa me pergunta assim, e a pessoa pergunta no grupo, se uma mulher for separada do marido, ela pode se casar de novo? Considerando aí que o divórcio é pecado. E as pessoas começam a falar sobre tal e tal e tal, e colocam uma pregação lá de Silas Malafaia. Aí eu pergunto, por que você está perguntando isso? Aí ela fala, que tem uma mulher, uma vizinha minha, que está sofrendo violência do marido. Aí eu falo, você não tem que se preocupar que ela tem que ir ou não, se ela vai ou não poder casar de novo. Você tem que se preocupar que ela esteja resguardada a vida dela. Você tem que fazer denúncias, você tem que conversar com a família, você tem que procurar intervir.
como cristã que você é. Você tem que procurar intervir. Você não vai deixar que a pessoa morra sabendo disso. E aí, então, dentro daquele espaço de convencimento, conseguir colocar isso, e essa foi a atitude que ela tomou. Então, às vezes, há conflito entre uma perspectiva que seja mais cristã até do que a própria doutrina ou do que as próprias convicções religiosas, sabe? E isso entra muito em conflito diante de pessoas que muitas vezes não têm tanto tempo com a fé, não têm um conhecimento teológico, não teve quem lhes explicasse isso, não teve quem lhes expusesse isso. E isso acontece o tempo todo, isso acontece com várias outras questões, entende? Então, acho que esse é um espaço, sim, que cabe dialogar, que cabe aproximar e não afastar. Que cabe, talvez, falar numa linguagem que seja inteligível e não se afastar e dizer, não, se você apoia tudo isso, você é um fascista. Não é isso. Não é esse espaço e não são essas as pessoas. Maravilha. Que bom, pessoal, que bom ouvir isso. Realmente, eu tenho muito para mim que o momento é de diálogo mesmo, porque se não existe vácuo de poder, né, e se a guerra é de narrativas, alguém está fazendo a narrativa para quem muitas vezes nunca ouviu falar sobre muitos temas, né? Então alguém está ocupando esse vácuo que realmente não é fácil ser preenchido. Bom, queria agradecer muitíssimo mesmo o nosso professor, né, Josimar, que veio, que doou um pouco do seu tempo aí para esclarecer muitas questões que realmente no nosso campo progressista, ficam um tanto quanto nebulosas, e está aí a palavra aberta para as suas considerações finais, meu caro. Quero agradecer à equipe do Politiquejo, especialmente a você, João Gabriel. É muito importante ter esse espaço de diálogo, esse espaço de debate. É bom poder falar também algumas coisas, algumas questões que muitas vezes eu estava compartilhando com algumas pessoas de fé mais próxima, algumas pessoas que eu conheço, inclusive com o meu pastor, que também foi perseguido e chamado de comunista nesse processo. E com outros também que estavam com a visão, com um espaço mais aberto ao diálogo, e compartilhar isso com outras pessoas e dizer assim, é um espaço que está ocupado por uma fala, por um discurso, mas em grande parte, né, não todo, mas que existem sim possibilidades e outras pontes de diálogo. E isso é extremamente interessante, porque a gente encontra vários pontos de conexão entre uma visão mais humanista e o evangelho. E nós como evangélicos, sempre costumamos partir dos princípios bíblicos, dos pontos bíblicos sobre os quais falamos. E muitas vezes esse diálogo não é estabelecido e a visão e a forma que se recebe é apenas uma, condicionada, preparada e pensada por muitas lideranças, que às vezes são só empresários da fé. Então, existe um caminho, existe possibilidade de diálogos, e existem grupos e comunidades abertas ao diálogo. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Acho que todo mundo sai bem, ao mesmo tempo que é provocante, né? Nossas entrevistas aqui nunca acabam, né, com o vídeo, sempre repercutem, porque as questões são muito provocantes. Apenas para esclarecer nossos ouvintes, nossos e nossas espectadoras, hoje nós estamos gravando no domingo, dia 8 de março, obviamente, né, todos engajados, né, e as redes do Politiquejo, para quem acompanha, trouxeram a cobertura, né, das manifestações pelo Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, nossa companheira Luara teve um problema de ordem familiar e não pôde apresentar o programa que inicialmente era sobre violência de gênero, né? E até por questões de lugar de fala, enfim, não faria sentido eu apresentar esse programa sozinho, só fazendo esse registro para quem eventualmente estiver aí realmente estiver pensando, né? Afinal, por que não falar de violência de gênero nessa semana do Dia Internacional da Mulher? Beleza? Para fechar, para passar a régua e fechar a conta aqui do nosso bate-papo de hoje, lembrar para quem ainda não nos segue nas nossas redes, por favor, vai lá. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram.
Quem tiver do YouTube, não se esqueça do sininho, assine as notificações no seu agregador de podcast também, para ficar por dentro. E, para finalizar, passar o chapéu mais uma vez, vamos lá ajudar o nosso canal a se financiar com apenas $1, ou seja, a partir de R$5, no apoia.se/politiquejo. Você nos ajuda a manter o nosso conteúdo independente e a nossa produção semanal de entrevistas, bate-papos e conteúdo interessante e progressista para vocês aqui. Beleza? Um abraço, até mais. Fui!